Olá, concurseira, olá, concurseiro, vamos dar sequência aos nossos temas de estudo. Este é o nosso encontro de número 22, estamos falando sobre o artigo 5º, final dele, né? Na aula passada, eu te provoquei com uma situação. Disse que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou então dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Beleza, então tá bem configurado aí o artigo 5º, parágrafo 2º. Aí eu falei para vocês o seguinte, olha, qual é o status, qual é a posição hierárquica desses tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil figura como parte? Aonde que entram? Esta é a pergunta, esses tratados internacionais dentro desta pirâmide normativa. A resposta passa obrigatoriamente pelo artigo 5º, parágrafo 3º, que diz que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, primeiramente, vamos tentar entender a formalidade desse 5º parágrafo 3º, até porque normalmente é a formalidade que cai, né? Vejam só, se os tratados e convenções internacionais versarem sobre direitos humanos, então você tem aí um requisito material, tratado versando sobre direito humano. Se eles forem aprovados em cada casa do Congresso por 3/5 dos votos dos respectivos membros, eles serão equivalentes a quê? Às emendas constitucionais. Então quer dizer, não basta ser o tratado internacional, um tratado internacional de direito humano. Ele tem que ter sido incorporado desta forma que aí está. Ele tem que ser aprovado, né, em 2 turnos de votação em cada casa do Congresso por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Veja, o Congresso Nacional, você sabe, ele é formado por Câmara e Senado. Eu tenho que votar 2 vezes na casa inicial e 2 vezes na casa revisora. Quer dizer, tem que votar, por exemplo, 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. Tenho que conseguir em cada uma delas a aprovação por 3/5 dos votos. Porque, claro, que se na primeira votação eu já não conseguir 3/5, aí acabou, nem vou adiante. Agora, para aprovar, eu tenho que ter 4 votações e em cada uma delas tem que haver esse quórum mínimo, que é o quórum de 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, como eu ia dizendo, para além de requisito material, a gente tem aí no artigo 5º, parágrafo 3º, um requisito formal. Somados os requisitos materiais e os requisitos formais, estes tratados serão equivalentes às emendas constitucionais. Logo, eles entrarão na pirâmide normativa aqui, ó. Tratados internacionais de direitos humanos aprovados conforme o 5º, parágrafo 3º. Eles entram então lá no topo do ordenamento jurídico, lá em cima, tá? Entram junto com a Constituição Federal. Bacana, né? Agora, vejam, ainda a respeito dessas formalidades, a gente tem que estar atento àquilo que a prova pode sacanear. Ela pode perguntar assim, ó. Todos os tratados e convenções internacionais que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Não é todos, não são todos os tratados internacionais. São todos tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos. Não pode esquecer disso, hein? Tem que versar aí sobre direito humano. Além disso, a prova pode perguntar, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos,
eles têm status de emenda constitucional. Não é todo também tratado internacional de direito humano, ele tem que ter sido aprovado conforme o 5º parágrafo 3º. Então a gente pode aí, em cada momento, né, inverter o que está em, ou suprimir o que está em verde ou em amarelo. Toma cuidado, né? Para ter esse status tem que ter o requisito material e o requisito formal. Eis o 5º parágrafo 3º. Agora, o 5º parágrafo 4º, e é o último que a gente vai ver a respeito do artigo 5º, porque não tem mais nada para ver do artigo 5º, né? É esse que aí está. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Então, sem entrar no mérito deste tribunal, existe um tribunal em Haia, que julga crimes bárbaros, crimes graves, crimes muito sérios. Se o Brasil, se um brasileiro, por exemplo, praticar um desses crimes, ele poderá ser julgado neste tribunal, Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Tá? E aí acabou o artigo 5º, não há mais o que falar em termos de TPI, em termos de artigo 5º, em verdade, tá? Foram várias aulas aí a respeito do artigo 5º, tenho para mim que estamos bem preparados para resolvermos a prova. E aí, o próximo que entra é o artigo 6º, direitos sociais. Veja, eu não me recordo ter falado isso em sala, esta é a aula de número 22, né? 22, mas aqui você tem que decorar. Aqui tem que decorar. Direitos sociais. Quais são os direitos sociais? São direitos sociais no Brasil a educação, também a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, tudo na forma da Constituição. Eu tenho que decorar porque a prova vai ficar sacanagemzinha. Ela vai falar assim, a educação não é um direito social. É. A saúde não é um direito social. É. A liberdade é um direito social. Opa, aí não é. Aí não é. Então por isso tem que decorar. A alimentação, sim. Trabalho, sim. Moradia, também. Lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e também assistência aos desamparados, tudo na forma da Constituição. Esses direitos são de índole social. Esses direitos eles são mais complexos em sua realização. Quer dizer, aquilo que estava lá no artigo 5º, presta atenção nesse raciocínio, basicamente tudo aquilo que estava lá no artigo 5º é realizado na medida em que o Estado não faz nada. Concorda comigo? O Estado, ele garante a liberdade de crença não fazendo nada. Mas basta que ele fique quieto. Basta que ele não imponha uma religião oficial. Agora, como é que o Estado vai garantir a alimentação, saúde? Ele tem que fazer alguma coisa. Esses direitos sociais, eles têm, então, uma dificuldade na concretização deles, porque eles só se realizam na medida em que há dinheiro. Se tem dinheiro, o Estado realiza. Se não tem dinheiro, o Estado não realiza. Eis o artigo 6º, que, evidente, também não vai cair nessa perspectiva crítica, creio, vai cair na perspectiva literal. E, portanto, infelizmente, tem que decorar. Tem que decorar. Tá? Agora, dentro dos direitos sociais, existem alguns de índole trabalhista. Existem alguns de índole trabalhista. E esses direitos trabalhistas estão contemplados lá no artigo 7º, com suas dezenas aí de incisos. Ele é um pouquinho menor, claro que é um pouquinho menor do que o artigo 5º, é um pouco mais simples também, mas ainda assim merece a sua especial atenção. Agora, eu quero te fazer uma observação. Veja, você tem no seu edital de noções aí, aliás, no seu edital de noções de direito constitucional, você tem a parte da administração pública, concorda? Você tem lá num item
ali pelo meio, né, a item pelo meio é bom, da administração pública, artigo 37 a 41. Eu não vou analisar esses artigos com você, a não ser, se der tempo, algumas noções gerais. Não vou analisar porque você tem noções de direito administrativo, então não faz sentido eu concorrer com o professor de direito administrativo. Eles têm muito mais propriedade do que eu para falar sobre esses artigos. Só que eu tenho que fazer uma observação. O artigo 37, aliás, o 39, parágrafo 3º, vai falar, olha, aplica-se aos servidores públicos, ocupantes de cargo efetivo, a alguns direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Alguns desses que aí estão vão incidir para eles. Quando for o caso, eu vou fazer aí uma marquinha, uma observação destacando, olha, está aqui, cuidado, embora seja um direito do trabalhador urbano e rural, ele também incide por força de expressa disposição constitucional para quem? Para os servidores públicos, tá bom? E também espero que você entenda a opção, eu prestigiei aí nas noções de direito constitucional os temas que são de direito constitucional, os temas que você vai ver apenas aqui, não com outro professor ou professora, tá? Mas se der tempo a gente até pode dar uma bitoca assim lá nesses artigos. Vamos lá. Primeiramente tem que lembrar, estou falando em direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, dos dois então. Direito trabalhador urbano, direito trabalhador rural. Além de outros, né? Então outros podem existir, mas a gente não liga para eles. Primeiramente, a gente vai trabalhar com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Eu já vou voltar no 1 e no 2. Eu começo pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O FGTS é uma poupança forçada que o patrão faz para mim. Ele, patrão, pega o equivalente a 8% do meu salário e a cada mês deposita isso numa conta vinculada a meu nome lá na Caixa Econômica Federal. Ele não desconta de mim, ele pega o equivalente, né? Já também disse isso, isso tem que ficar claro. Ele pega o equivalente e deposita nessa conta. Eu posso mexer nesse valor? Não, não. Eu só poderei mexer nesse valor quando eu quiser comprar uma casa, reformar a minha, estiver ali enfermo, com uma doença grave, aí eu até posso mexer. Eu normalmente mexo nesse valor quando eu sou mandado embora sem justa causa. Então, ao ser dispensado sem justa causa, aí eu tenho direito, enquanto trabalhador, de receber este fundo de garantia do tempo de serviço que estava depositado lá no meu nome na Caixa Econômica Federal. Ponto. Voltamos para o 1. É direito do trabalhador urbano e rural a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Então, não que seja proibido, né? Mas é desestimulada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Vejam, de um modo muito simples, os vínculos trabalhistas podem se encerrar das mais variadas formas. Primeiro, eu peço demissão, não quero mais, beleza. Segundo, o meu patrão me manda embora com justa causa. Eu fiz alguma coisa, fui lá, pá, arrebentei a cara dele. Me manda embora com justa causa. Não posso arrebentar a cara do meu patrão, tá? Anote. Depois também tem a dispensa sem justa causa, que é aquela em que o patrão chega para mim e fala, olha, Antônio, eu não tenho nada contra, gosto de você, mas eu estou pensando em reestruturar de tal qual forma, estou te mandando embora. Ou não precisa nem justificar, estou pensando em reestruturar, beleza, adoro você, mas estou te mandando embora. Essa é a dispensa sem justa causa. Veja, esta dispensa sem justa causa, ela é, como eu ia dizendo, não proibida, mas é desestimulada. É desestimulada. Por que ela é desestimulada? Porque ninguém trabalha porque é alegre, né? Eu trabalho porque preciso de dinheiro para me manter. Na medida em que o meu patrão olha para mim e fala, você não tem mais o emprego, eu não tenho mais o sustento. E isso me frustra em vários pontos.
Isso me frustra em vários pontos, isso me prejudica em vários pontos. Puxa, aí não vou pagar o aluguel, vou atrasar a escola da minha criança, o transporte, não vou consumir, blá 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 blá. Gera um efeito cascata de prejuízos. Então a gente vai desestimular esta dispensa sem justa causa. De que maneira a gente vai desestimular? Através de uma indenização compensatória. Então quer dizer, só para me mandar embora sem justa causa, o patrão tem que me pagar uma indenizaçãozinha. Qual é esta indenização? 40% do que eu tenho depositado no fundo de garantia do tempo de serviço. Por isso que eu comecei explicando por ele. Então, vamos pensar. De repente, um trabalhador que é de longa data, empregado numa empresa, tem lá uma remuneração grande e um FGTS alto, portanto. Vamos supor que o cara tenha 100 mil reais de FGTS. Olha, só para mandar embora o cara, o patrão tem que desembolsar 40 mil reais. Eu não estou nem falando das outras verbas, estou falando assim, para pensar em mandar o cara embora, 40 conto. Aí você fala, patrão, poxa, esse cara vai se aposentar daqui 3 anos, 40 mil. Então deixa ele aí. Então deixa. Veja, você está protegendo a dispensa aí arbitrária ou sem justa causa. Na verdade, está protegendo o trabalhador contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Ok? Show de bola. Pela mesma ética que estávamos falando aí, das pessoas trabalharem porque precisam do trabalho, há que se reconhecer o seguro-desemprego, né? Agora, esse seguro-desemprego é pago em caso de desemprego involuntário. Involuntário. Então, eu fui mandado embora de maneira involuntária, né? Eu perdi o emprego de maneira involuntária, ou seja, uma dispensa sem justa causa. Neste caso, eu recebo o seguro-desemprego. Mas e no voluntário eu pedi demissão, recebo? Não, aí não recebo, né? É só em desemprego involuntário. Bacana. O inciso 4º, ele é assim, fantástico, é o meu preferido. O dia que eu tô meio deprimido, assim, meio para baixo, sabe? Vou lá, saudade de Belo Horizonte, eu vou lá e abro a Constituição no artigo 7º, inciso 4, porque aí eu me lembro que no Brasil, qualquer coisa que a gente faça, qualquer trabalho que a gente exerça, do mais complexo ao mais simples, eu vou ganhar um salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às sua família. Quer dizer, um salário mínimo que me sustente a minha família também, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, claro, transporte também, previdência social, tudo com reajustes periódicos, ainda que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Então, eu tinha uma professora também na faculdade que ela falava assim, olha, se um alienígena encostasse num planeta Terra e pegasse as constituições para ler, a fim de escolher em qual país ele moraria, ele escolheria o Brasil, sem dúvida alguma, porque qualquer coisa que ele fizesse no Brasil, ele ia ganhar aí um salário mínimo que daria para ele tudo isso. Bota no balaio, praia, gente bonita, né, outros atributos aí mais que o Brasil tem, é para lá que eu vou. Para lá que eu vou. Então cuidado, né? O salário mínimo ele tem que atender tudo isso que aí está, tudinho que está aí, tá? Veja, o que assim as provas têm cobrado com uma incidência alta é o cara tá lendo 4, aí ele fala no meio, fala, mas vá pra se catar, mentiroso, nem vou ler, eu vou rabiscar esse negócio aqui com raiva. E aí ele esquece, ele não chega na parte final do dispositivo, que é isso daqui, ó, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. E normalmente é isso que cai. Não pode o salário mínimo estar vinculado a alguma outra realidade. Por exemplo, eu vou adaptar os índices de inflação com base no salário mínimo. Não, não pode. Não pode. Contratos com base... Não pode. É vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer finalidade, a qualquer realidade, tá? Então, atenção. E atenção também para uma coisa. Lembra aquela lógica do 39, parágrafo 3º? Então, este direito incide para o servidor público. O servidor público, você vai ter aí um salário mínimo, evidentemente, tá? Legal, não vai receber menos que o salário mínimo nacionalmente unificado. Agora, temos outros.
Também é direito do trabalhador urbano e rural um piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Então, o piso salarial existe para que não se façam leilões de remunerações, né? Então, num contexto de desemprego, que é o atual contexto brasileiro, não fosse esse tipo de regra, eu ofertando um posto de trabalho para 2 empregados faria um leilão para baixo. Vou pro primeiro e falo, quanto é que você quer receber? 1.500. Beleza, dá licença, vou lá na sala do lado. E aí, quanto é que você quer receber? 1.500. Ó, o cara do lado também quer. Ah, não, então eu faço por 1.400. Volto lá na primeira sala, ó, o cara que fechou por 1.400. Ah, então 1.300. Então percebe que ele vai fazendo um leilão para baixo. Não, não vai esse leilão tão para baixo, porque há um piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Tá? Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Perceba então que o meu salário é irredutível. Ah, mas o patrão está passando dificuldade, tá? Mas aí vai descontar em mim, né? Eu também tenho as minhas dificuldades. Então o salário é irredutível. Só que quando houver uma convenção ou acordo coletivo autorizando, aí ele até pode ser diminuído. O acordo ou convenção coletivo, né, de trabalho, o que é isso? Bom, só vamos aqui para o quadro, um instantinho, lembrar que acordo coletivo de trabalho, ou melhor, a gente tem um gênero, né, negociação, e aí a gente chega na convenção coletiva de trabalho. A convenção coletiva de trabalho é uma negociação feita pelo sindicato do patrão versus o sindicato do empregado. Então, os dois aí sindicatos entram na negociação. Se eles entrarem numa negociação e a conclusão for dá para reduzir o salário, pode reduzir. Às vezes eles fazem, né? Olha, a fim de manter o posto de trabalho, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente reduz o salário em 10% e reduz a carga horária em 30%. Mantemos assim por 6 meses, depois a gente vai restabelecendo tudo. É uma forma inteligente de superar uma crise, todo mundo cede um pouquinho, uns mais que os outros, todo mundo ganha, mantém-se o posto de emprego, tá? Agora também existe o acordo coletivo de trabalho. Então aqui eu tenho a convenção coletiva de trabalho, aqui eu tenho o acordo coletivo de trabalho. Eu vou simplificar como eu coloquei ali, acordo coletivo de trabalho. Este acordo coletivo de trabalho, ele é feito pela empresa versus o sindicato do empregado. Então é algo mais específico, tá? Na perspectiva acima. O sindicato dos professores faz um acordo com o sindicato das instituições de ensino. Abaixo, o sindicato dos empregados faz um acordo com o APROVA. Tá? Então é algo mais restrito. Tanto um quanto o outro podem reduzir o salário. Lembre-se que a lei não pode. Às vezes vem assim, irredutibilidade do salário, salvo disposto em lei. Não, a lei não pode. Se viesse uma lei hoje no Brasil dizendo que fica obrigado a redução de salários no Brasil para fins de conter tal ou qual crise, já era. Essa lei não pode ser feita. Essa lei é inconstitucional. Tá? Depois, temos lá o inciso 7, que diz garantia de salário nunca inferior aos que percebem remuneração variável. Como assim, Antônio? Veja, imaginem vocês que eu vendo sorvete. Uma época do ano, vai vender muito sorvete. Agora, uma época do ano, eu não vou vender sorvete. Estou lá com o carrinho vendendo sorvete e ganho 50 centavos por cada sorvete que eu vendo. Como eu disse, no mês, janeiro, milhões de sorvetes eu venderei. Agora, julho, Curitiba, 2 graus, quando está gostoso, não vou vender sorvete. Evidentemente não vou vender sorvete. Mas eu vou ficar sem receber? Não. Porque o fato de eu não
vender, não ter conseguido vender, não é porque eu não trabalhei, eu trabalhei, mas é que a demanda naquele momento não era por sorvete, era por outra coisa, então eu vou ganhar mínimo. Vou ganhar mínimo. Este daqui também, anote, incide para o servidor público. Também temos aí o direito de 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Tá? Então, eu receberei um 13º salário a cada 12. Cada 12. É muito simples. A cada ano eu recebo mais um saláriozinho. Mais um saláriozinho. Tá? É com base na remuneração proporcional? Não, é integral. Entendi, é com base na remuneração base, então. Não, é com base na remuneração integral. Então fecha lá o meu salário, tudo, eu ganho um igual, tá? Este 13º também incide para o servidor público. O 39, parágrafo 3º, assim fala, tá? E por fim, para a gente vencer a aula, é direito do trabalhador urbano e rural, a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Obviamente, quem trabalha à noite ganha mais do que quem trabalha de dia, na mesma função, inclusive nas mesmas condições de ingresso, tempo, coisa e tal. Por quê? Veja, o ser humano ele foi projetado para funcionar de dia. A nossa biologia é diurna, a gente tem olho pequeno, a gente tem uma visão precária à noite, a gente tem hormônios que só funcionam à noite, não me entenda mal, evidentemente, na questão hormonal à noite, né? Uma criança tem que botar para dormir cedo, né? Que senão não cresce, tem um negócio assim, não tem criança pequena. Então, a nossa biologia é diurna. Portanto, quando eu inverto essa biologia, eu causo ao trabalhador um prejuízo. Além do que, eu o privo de um convívio social que desenvolve-se via de regra durante o dia. De uma dinâmica social que tem no dia a essência. A lógica é, eu trabalho de dia, à noite eu vou para casa, recebo um amigo, vou, sei lá, dar uma volta na quadra, o que eu quiser fazer, né, e durmo. Agora, esse que trabalha à noite, ele está privado disso, então ele ganha mais do que aquele que trabalha de dia. Este direito, ele está também reservado para servidor público. Sem dúvida alguma, ele está reservado aí para o servidor público. Tá? Legal, né? Então a gente tem aí um importante direito. É isso, pessoal. Na próxima aula a gente volta aí com outros emocionantes direitos. Tem bastante coisa legal ainda para a gente analisar. E eu apenas gostaria, porque faz tempo que eu não trago, lembrar que o pessimista se queixa do vento. O otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas. Então, assim, tem gente falando, esse edital é chato, a prova tá perto, blá, 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 blá. O otimista tá crendo que vai mudar tudo, né? Que vão prorrogar, vão fazer um edital mais simples. E o realista, que é você, é aquele que se adapta ao que tem e vai atrás do seu sonho, tá? William George Ward. Você acha que eu sei quem é William George Ward? Não faço a menor ideia quem seja, mas a frase dele é bem legal, tá? Obrigado, um grande abraço, lembre-se de curtir ou não a aula, até o próximo encontro.